Olá, boa noite. Criança de 4 anos morre após ser atropelada por motorista embriagado no interior do estado. Família de maranhenses vítimas de desabamento no Rio de Janeiro aguarda a chegada dos corpos. Forte chuva na capital causa a queda de 8 postes e deixa moradores sem energia. Ministro da Ciência e Tecnologia visita o Maranhão e explica acordo sobre o uso da base de Alcântara. E ainda, mobilização em solidariedade aos povos indígenas faz parte de programação da Feirinha São Luís. Os próximos passos do acordo para o uso da base de Alcântara foram discutidos hoje aqui na capital, em seminário que contou com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes explicou detalhes do acordo de salvaguardas assinado entre o Brasil e os Estados Unidos para a utilização do centro de lançamento. Pelo acordo, o Brasil também poderá utilizar tecnologia norte-americana para lançar satélites e foguetes. Em troca, terá que garantir meios de evitar espionagem e transferência não autorizada de conhecimento. 80% dos foguetes e satélites do planeta têm algum componente de uma empresa americana e depois a gente tem que correr atrás desses outros 20%. Então, eu já tenho conversado com o Japão, por exemplo, para fazer um acordo semelhante. Então, seria a mesma coisa. O Japão autoriza, que o Brasil lance foguetes e satélites que contenham componentes japoneses, desde que o Brasil proteja a tecnologia japonesa. Marcos Pontes também disse que o centro não realizará operações bélicas como o lançamento de mísseis. Ele voltou a afirmar que o acordo não fere a soberania nacional e que o Brasil continua controlando todas as ações da base. Além disso, novos acordos poderão ser assinados com outros países. O ministro também destacou o volume de recursos do setor aeroespacial no mundo, que movimenta cerca de 350 bilhões de dólares ao ano. O governador Flávio Dino ressaltou que o centro de lançamento deve ser um vetor de desenvolvimento regional e nacional. Ele destacou a importância da exploração comercial, que beneficia especialmente as comunidades que moram na região, e reforçou que o Estado está aberto ao diálogo. Tem manifestado que não há risco de nenhuma remoção de novas comunidades. Isso é uma garantia fundamental, portanto, se trata de explorar, nesse momento, o que existe. E nós estamos à disposição do governo federal, e esse seminário é a prova disso, para ajudar politicamente a que a exploração comercial se torne viável e, ao mesmo tempo, colocando os pleitos do Estado, da população do Estado, não é do governo. Também participaram do seminário diretores do Centro de Lançamento de Alcântara e parlamentares da bancada maranhense. Um processo em que todos ganhem, que o Maranhão ganhe, que a Alcântara ganhe, que os quilombolas ganhem, que o Brasil ganhe. É isso que faz com que esses debates sejam tão importantes. Essa parceria CLA e Alcântara, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa nova empreitada. Ela chegará. Durante o seminário, o ministro também deu a palavra de que não haverá remoções de comunidades que moram na região próxima à base. Mesmo assim, representantes de comunidades atingidas pelo Centro de Lançamento de Alcântara, que estiveram no Centro de Convenções acompanhando o seminário, estão preocupados. Se eles não mexerem com nós, o restante das comunidades do litoral, tudo bem. Se eles usarem só os 10 hectares, que não são 10 hectares. São 8.500 hectares de terra que a base está localizada. Então, se eles usarem aquela base, nós não vamos ter briga nenhuma com eles. Nós só queremos que eles dêem o título da nossa terra, das 65 mil hectares que são nossas. Ali era suficiente para começar o negócio, vamos chamar assim. Então, a gente não precisa criar outras coisas. A gente já tem uma área que dá para começar a operação com sucesso comercial. E olha só o que aconteceu nesse final de semana em São Luís. 8 postes de uma rua do bairro do Turu caíram por conta das fortes chuvas. Mais de 24 horas depois, e muitos moradores continuaram sem energia. A instalação dos postes durou o dia todo. A previsão dos trabalhadores era que às 5 da tarde o fornecimento de energia fosse reestabelecido. Seu José aguardava ansioso para poder apagar as velas e voltar a ligar as luzes em casa. Ligar tudo, a geladeira, ligar tudo para ligar. A geladeira, televisão, tem que ligar, né? Os 8 postes caíram na manhã de ontem, durante as fortes chuvas. Foi um efeito dominó. Caiu um atrás do outro. Segundo os moradores, a enxurrada levou parte do solo onde os postes ficavam fixados. Foi um susto daqueles.
Nós tomamos muito susto aqui, na hora que os postes viraram tudo de lá para cá e foi caindo um atrás do outro. Aí tava cheio de água, aí dando choque, aí os negócios ficaram tudo preto, que pegou fogo, né? Aí quebrou tudo, aí nós corrimos todo mundo para cá. A rua Correia Lima interliga o Turu ao Parque Jair e Vila Luizão. Por pouco, ninguém ficou ferido. Quase pega um rapaz que foi passando, ele largou a bicicleta bem aí, papocou pela carreira para ali, para dentro daquele negócio ali de cortar a cerâmica. Por meio de nota, a Semar informou a complexidade técnica da ocorrência, sobretudo pela instabilidade do solo, que faz com que o trabalho tenha um tempo maior para a conclusão. A companhia pediu desculpa aos clientes pelo tempo de espera. Toda situação de risco. Se você identificou um cabo ao solo, se você identificou um poste inclinado, se você identificou um barulho estranho, evite se aproximar, avise as demais pessoas para não se aproximarem e informe imediatamente a companhia para que a gente possa tomar as providências. Daqui a pouco, criança morre após ser atropelada por motorista embriagado no interior do estado. E ainda, família de maranhenses vítimas de desabamento no Rio de Janeiro aguarda a chegada dos corpos. De volta com o Jornal da Difusora, e o sonho da casa própria para uma família maranhense que morava no Rio de Janeiro não durou muito tempo. 3 pessoas de Pinheiro morreram após um desabamento de prédios. Aqui no Maranhão, parentes das vítimas tentam trazer os corpos para o estado. Em sua casa em Pinheiro, encontramos Dona Macira bastante emocionada. Ela fala de Hilton, o filho que ela perdeu em um desmoronamento de 2 prédios na última sexta-feira no Morro da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Já foram confirmadas 10 mortes e 14 ainda estão desaparecidos. Entre os corpos encontrados estava o de Hilton Humberto, Maria do Nazaré e Hilton Guilherme, todos da mesma família. Filho, nora e neto de Dona Macira. A dificuldade que levou meu filho atrás de serviço, de vida para a família dele e para a gente também, que ele era um filho que não trabalhava só para ele, era para a família dele toda, do lado dos Ibanda. E aqui não tem um emprego. E hoje ele tinha profissão dele, já trabalhava por ele mesmo. Assim como milhares de maranhenses, Hilton saiu da sua cidade natal, Pinheiro, para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro, mas teve os seus sonhos interrompidos pela tragédia. Hilton saiu de Pinheiro, na Baixada Maranhense, para morar no Rio de Janeiro há 13 anos. Depois voltou para buscar a esposa e o filho. O casal ainda teve uma filha, Isabelle, que nasceu no Rio. Ela foi a única que não morreu na tragédia porque não estava no local. A família vivia em um dos apartamentos dos prédios que desabaram. Dona Macira disse que Isabelle deve ser trazida para o Maranhão. Ela vai ficar com os avós. É eu, a mãe da Maria e os tios, e mais alguém que dá atenção na menina, que a família é grande. O IML do Rio de Janeiro ainda não liberou os corpos. Nesta segunda-feira, vai ser realizado um teste de DNA para a confirmação da identidade das vítimas maranhenses. Em Pinheiro, os familiares aguardam a chegada dos corpos para o sepultamento. Ele vai trazer para cá e sepultar na Santana, aquele cemitério da Santana que fala. É assim que vai ser, todo mundo. E no município de São Bento, um homem identificado como Natanaelson Diniz foi preso sob efeito de álcool após atropelar e matar uma criança de 4 anos. O suspeito dirigia um carro de autoescola e ficará à disposição da Justiça, podendo cumprir pena de até 8 anos e perder o direito de dirigir. Um campeonato brasileiro reuniu mais de 400 judocas nesse final de semana em São Luís. E nessa turma tem até maranhense de olho na Olimpíada de Tóquio no próximo ano. A concentração antes do início da luta dá a noção da importância da competição. Foram mais de 400 atletas de 6 estados das regiões Norte e Nordeste reunidos em São Luís durante o final de semana. O estado ele tem um limite de vagas para inscrever no Campeonato Brasileiro Regional e de acordo com a inscrição do Campeonato Brasileiro Regional, o estado ele consegue vagas para o Campeonato Brasileiro Final. Então existe essa proporcionalidade. Então realizar o Campeonato Brasileiro no nosso estado, consequentemente vai nos trazer mais vagas para o Campeonato Brasileiro Final. E para conseguir a vaga, cada estado veio preparado.
O Piauí, por exemplo, trouxe 90 judocas. É o pontapé inicial dos atletas que querem destaque nacional e estão buscando também pontuação no ranking nacional. É o primeiro passo que eles também já começam a pontuar no Campeonato Brasileiro fase regional e seguindo para a fase nacional eles dão continuidade e vão subindo no ranking e qualificando também para os outros eventos da Confederação Brasileira de Judô. Mas para chegar até aqui não é fácil. Apesar de jovens, são vários anos de treinamento e dedicação. Muito treino, muito pesado. Foi um processo intenso e bem objetivo, que é ser campeão regional. E eu estou fazendo tudo para isso acontecer. E o Maranhão está muito bem representado. Ítalo Mazzilli é o primeiro maranhense a fazer parte da seleção brasileira principal e já segue firme em busca de uma vaga nas próximas Olimpíadas. A gente chegou numa seleção brasileira e agora o mais difícil é manter, né? Então a gente está tentando manter esses resultados para continuar rodando nos circuitos mundiais, né? E tentar ranqueamento para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Daqui a pouco, a Associação Maranhense de Escritores Independentes comemora 2 anos em programação especial. E ainda, mobilização em solidariedade aos povos indígenas faz parte de programação da Feirinha São Luís. E a Associação Maranhense de Escritores Independentes comemora esta semana 2 anos com programação especial. Um espaço para exposição e comercialização de livros. São quase 2.000 títulos de escritores maranhenses. Um projeto que ninguém acreditava muito no princípio e que surpreendeu todos, com mais de 1.600 eventos culturais feitos em 2 anos. Então eu digo bem 1.600 eventos, todos gratuitos. Literatura, palestras, dança, música, teatro. E o principal objetivo do Espaço AMEI é garantir a valorização dos escritores e artistas maranhenses. São livros que narram histórias do Maranhão, locais, personagens do estado. Antônio Guimarães, por exemplo, neste livro traz a história de 196 ruas históricas de São Luís, em 847 páginas, ilustração. São 4.500 fotografias originais. Eu conto a história de quem morou em cada rua. E morar na cada rua, eu não conto somente a história do barão, eu conto a história também do camarada que era sapateiro, oficial sapateiro, amanuense, dos vendedores de bolo, pessoas simples que viviam em São Luís, que estão passando ao longo da história. Ainda na programação, além da exposição de livros, música, contação de histórias, a cama com sua voz suave fez o Pedrinho dormir profundamente. Desenho, pintura, oportunidade para pessoas que desempenham as mais variadas artes. A pintora e escritora Roseane, há 7 anos, faz lindos quadros. São pinturas principalmente das paisagens de São Luís. Já são 3 livros ilustrados e um escrito. Eu sempre pesquiso muito sobre, principalmente o que é regional. Então eu gosto muito da nossa cidade, das nossas paisagens, tanto urbanas quanto naturais. Então eu pinto muitos lençóis, a natureza, guarás, eu tenho essa temática também bem direcionada, a parte de arquitetura colonial também eu tenho trabalhado nessa área também. E em Caxias não faltam opções para quem quer fazer da Páscoa um dia mais doce. No supermercado, a seção com os ovos de chocolate enchem os olhos de quem gosta da delícia. Mesmo assim, a procura continua tímida, faltando poucos dias para a Páscoa, comemorada no próximo domingo. Os preços variam com o tamanho do ovo e se vêm com brindes infantis. O de 45 gramas custa em média R$ 9,00 e o de 160 varia de R$ 50 a R$ 60. O gerente do supermercado comenta que os consumidores têm o costume de deixar para comprar na véspera da data comemorativa. As expectativas são as melhores. A gente tem a tendência de crescer, comparando com o ano passado, e esperamos atender às necessidades do cliente. No centro de Caxias, há barracas de vendedores autônomos que já costumavam trabalhar com bombons caseiros, aproveitando a Semana Santa para vender ovos de Páscoa, também feitos de forma artesanal. Para começo de venda está muito ótimo, a gente está começando com pé quente
e esperamos que seja uma boa venda. Já nesta loja especializada em produtos feitos com chocolate, a Páscoa é a temporada mais esperada do ano, onde há, além dos ovos, várias cestas presenteáveis. Sempre procuram os ovos mais tradicionais, o clássico, e tem também a linha infantil que vem com brinquedos. Sempre tem o período de sexta e sábado, de sábado, que vende mais, e o que sobra da Páscoa a gente costuma vender no domingo. E nesse domingo, uma mobilização em solidariedade aos povos tradicionais indígenas do Brasil foi realizada durante a Feirinha São Luís. Nem o tempo chuvoso atrapalhou e o último domingo foi de mais uma Feirinha São Luís. E claro, com tudo que fez do projeto um sucesso entre maranhenses e turistas. Teve comidas típicas, produtos da região, artesanato e a já conhecida programação variada, com música e roda de capoeira. E como sempre há espaço para novidades, voluntários do Greenpeace se integraram à programação. Com material educativo e uma exposição em defesa dos povos indígenas e da Amazônia, o grupo desenvolveu atividades de conscientização. A ação é voltar para sensibilizar o povo em busca da demarcação de terras e em solidariedade aos povos indígenas também. Trabalho que motivou Estela a se tornar uma voluntária na ação. Toda essa situação que eles estão passando reporta a nossa sociedade por completo. Então é importante todos nós participarmos e dissiparmos informação sobre esse tema. Neusol conhece bem essa realidade. Do povo quechua, na região norte da Argentina, passou a ter contato com outros povos também aqui no Brasil. Sabe que a situação passa bem longe da ideal. Se as comunidades ainda existem, se ainda mantêm a linguagem, se ainda têm um pouco de seu território, é porque elas han estado resistindo, né? E elas vão continuar resistindo. Conscientização, diversidade, valorização da cultura local. Receita que continua dando certo. Nós estamos tratando de fazer cada vez mais a Feirinha São Luís, uma feira temática, voltada exatamente para os interesses e as pautas que a cidade tem. Porque nós não inventamos pauta, a cidade tem pauta e a gente vai buscar exatamente proporcionar para a cidade o que há de melhor a partir dessa pauta que eles nos oferecem. Uma boa noite e até amanhã.